Olá, alô, alô, alô. Muito bem, estou aqui de volta fazendo essa live para falar de novo sobre a questão do projeto dos musicais, tá bom? Você, à medida que eu for entrando aí, vai sabendo que eu estou falando sobre isso, sobre a questão dos musicais. Algumas pessoas estão dizendo para mim assim, né, do último vídeo sobre os musicais que eu fiz, algumas pessoas entraram na live, né, e outros através do WhatsApp, né, e do mesmo do Instagram, vieram falando comigo assim, mas a gente está em pandemia, como é que nós vamos fazer, né, se nós estamos nesse tempo de pandemia aí, como é que vai ser feito, a gente não pode se reunir, tá em aglomeração, né? Algumas pessoas estão dizendo isso aí, olha só. O Natanias está aí. Ei, Natanias, tudo bom? Quanto tempo, meu irmão? Então, deixa eu acender a luz aqui um pouquinho só. Então, aí, eu creio que a gente, agora nesse tempo de pandemia, a gente realmente não pode fazer, né, nada com relação, principalmente com relação a musicais, né? E a gente está assim preso, pelo menos aqui no meu estado, por exemplo, a gente está meio que preso, né? Uma prisão domiciliar. Nós estamos aí, a minha igreja não está podendo se reunir, como muitas igrejas em muitos estados da nação. Mas eu creio que esse é um tempo também de nós nos prepararmos para aquilo que virá. Virá um tempo, e se Deus quiser muito breve, que nós poderemos nos reunir de novo, que nós poderemos, vamos dizer assim, nos aglomerar de novo, que a gente vai poder se abraçar de novo, vai poder se cumprimentar e vai poder estar juntos na nossa aglomeração santa aí nas igrejas. E eu creio mesmo que esse tempo não vai demorar. Mas, por isso eu creio que esse é um grande momento da gente se preparar. E eu queria lançar aqui entre vocês essa ideia desse projeto do musical para que a gente já começasse a pensar nisso. É algo que tem assim, falado muito ao meu coração e é algo que eu estou, junto com alguns irmãos, preparando para a gente poder lançar e aplicar isso nas igrejas assim que essa pandemia acabar. Então, essa live aqui é para todo mundo que faz parte de alguma igreja, mas é talvez assim uma live muito especial e muito particular assim para quem faz parte da liderança da parte de música, ou quem faz parte da liderança da música da igreja, para os pastores das igrejas, os líderes das igrejas de um modo geral. Por quê? Porque é uma maneira que a gente vai te ajudar a produzir esses musicais dentro da sua igreja, dentro do seu contexto. Uma maneira que a gente vai poder colaborar com você e disponibilizar materiais e conhecimento, expertise para que você realize isso na sua igreja, esses musicais. Como eu disse na live anterior, eu havia percebido, junto com alguns amigos, que também trabalham na liderança de igrejas, que as igrejas, via de regra, elas realizam cantatas. E cantatas sempre em duas datas diferentes. Ou é na Páscoa ou é no Natal. E nós sentimos a necessidade de realizar musicais, não só cantatas, que o musical tem vamos dizer, uma entrega maior
do que uma cantata. A cantata é um narrador e um grupo coral ou um grupo vocal cantando. Basicamente é isso aí que é uma cantata. O que nós estamos propondo vai além disso, vai além da cantata. Unir não só a parte do cantada, mas a parte interpretada também. E para as igrejas que têm alguma coisa de ministério de coreografia, alguma coisa do tipo. É a junção desses ministérios num só propósito de proclamar o Evangelho. E a gente tinha notado, voltando lá, né, na argumentação inicial, a gente tinha notado que essas igrejas ficavam entre Páscoa e Natal. E raramente se fez alguma coisa com outra história bíblica, com outro apanhado bíblico. A gente pensou em fazer alguma coisa com outras histórias bíblicas, musicais com outras histórias bíblicas. E nós estamos começando agora, e já, se Deus quiser, até esse mês de abril agora a gente termina isso, a gente já está finalizando um musical sobre a criação do mundo, com músicas que vão falar sobre Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, né? Aquele ponto lá da criação do universo, a criação do homem, da humanidade, né? A criação, a vinda do pecado, né? Infelizmente, a entrada do pecado no mundo, a tentação, e a gente quer trabalhar todas essas questões daquele ambiente do começo do mundo, e nós unimos isso em algumas canções. São 11 canções que vão falar sobre a criação do mundo, sobre a história da criação. E nesse musical, a intenção é fazer essa parte cantada, mas uma parte também teatral. Ainda ontem eu estava conversando com um rapaz que ele é um dos diretores de uma companhia teatral, e eu estava conversando com ele para a gente poder agilizar essa questão do teatro, né? E ele vai nos ajudar nessa questão também, porque nós estamos querendo buscar pessoas que sejam assim experts, cada um em sua área. Nós buscamos músicos cristãos, mas que são músicos profissionais e que estão nos ajudando na gravação com a orquestra, né? A gravação orquestral. A gente procurou também uma companhia de teatro que fosse cristã e que nos ajudasse também nessa questão teatral. Enfim, a gente está fazendo de tudo para disponibilizar para as igrejas um material sobre musicais que seja relevante. Além desse musical da criação, a gente já está pensando em outros musicais, em outras histórias. Uma das histórias agora é a história de Ruth, a linda história de Ruth e Noemi, Boaz, né? Que os bisavós de Davi, do rei Davi. A gente tem estudado isso e já tentando fazer algumas canções e compor um roteiro, um script, né? um roteiro teatral, assim, que seja um livreto, que seja relevante com a história de Ruth. Ou seja, a intenção é a gente usar esses musicais como um fator de atração para que as pessoas venham e vejam esses musicais e vejam a pregação do Evangelho, transmissão do Evangelho através disso. Você sabe que grande parte das pessoas, embora a gente tenha o IBGE aí dizendo que
que quase 40% da nação brasileira é evangélica, você sabe que ainda grande parte, mesmo aqui no Brasil, existe uma certa ressalva. Existe até um preconceito com relação à igreja evangélica. E em muitos casos, isso faz até sentido, não é? Porque o testemunho de algumas igrejas não tem sido muito bom. Mas a grande maioria é tudo de gente boa, de gente fiel a Jesus, de gente crente, que quer ser fiel, que quer se manter santo. A grande maioria dos evangélicos é assim, embora algumas lideranças tenham pisado na bola por aí. Mas nós não podemos generalizar. E embora uma maneira assim que a gente tem pensado de quebrar esses preconceitos, uma maneira de atrair essas pessoas, uma maneira de fazer com que essas pessoas ouçam o Evangelho, ouçam histórias bíblicas, aprendam da Bíblia, através desses musicais que estão sendo feitos e compostos. E eu gostaria de convidar você é pastor, você é líder da igreja, você não é pastor, mas faz parte da liderança da igreja, você faz parte da parte musical ou teatral da sua igreja. E eu gostaria de te chamar a abraçar esse projeto junto com a gente. Eu não tenho dúvidas de que isso será algo precioso. Sim, não é essencial, a igreja caminha sem isso, a igreja continua sendo igreja de Jesus, a igreja pode proclamar o evangelho de Jesus sem os musicais? Pode, mas a igreja também pode usar de todas as estratégias, né? Desde que estejam dentro, não entrem em conflito com o que a palavra diz, a igreja pode usar as estratégias que lhe vêm à mão para poder evangelizar, para poder levar a palavra. E eu não tenho dúvida que esses musicais fazem parte dessas estratégias que você pode usar na sua igreja para atrair as pessoas, para que essas pessoas ouçam o evangelho, sejam impactadas com a mensagem, e a partir daí você pode discipular essas pessoas. Eu creio no discipulado, sei que aquilo que Jesus nos ensinou é fazer discípulos, e fazer discípulos demanda muito mais do que um musical, mas o musical talvez seja uma boa estratégia de você atrair essas pessoas para que você possa discipulá-las. E eu não tenho dúvida disso. Deus já tem usado, por exemplo, cantatas. Quantas pessoas vão às igrejas ouvir uma cantata? Uma cantata de Natal ou uma cantata de Páscoa? E lá elas são impactadas com aquela palavra que está sendo transmitida através do canto. E através disso elas se convertem e são discipuladas. Muitas pessoas. Agora, o musical, apesar da cantata ser algo assim maravilhoso, eu sei disso, mas o musical ele vai além disso. A mensagem ela é transmitida não por um narrador ou por um coral cantando, mas existe todo um envolvimento e a intenção é fazer com que as pessoas que estão ouvindo elas sejam envolvidas na história. Isso é bonito no musical, e eu queria muito que você fizesse parte disso, junto comigo, e junto com os irmãos queridos que estão trabalhando aí com afinco aí na produção desse musical. A gente queria que você nos ajudasse, você que vai ver, está vendo e vai ver essa live, que você nos ajudasse. Você, de repente, conhece um pastor, um amigo seu que é pastor, que é líder de música na igreja. Enfim, envie isso para essa pessoa, para que essa pessoa ouça as lives e ela seja envolvida nisso logo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o vírus acaba.
viu? Daqui a pouco essa história passa desse coronavírus. Aliás, já deu, né? Já chega. Por mim, eu não sei por você, mas por mim já chega de coronavírus, já tá bom. A gente já sofreu demais com essa história de coronavírus. Chega de tanta morte, tanta doença, chega de máscara, né? Chega de álcool gel. Ninguém suporta mais um negócio desse. E eu tenho certeza, sim, em Deus, que Deus está ouvindo o clamor da sua igreja e em breve nós estaremos livres disso. Mas a gente estando livre disso, e aí? Como é que nós iremos sair disso? Nós vamos sair do mesmo jeito ou vamos sair melhores? Qual é o tipo de mensagem e de estratégias que a gente vai usar para atrair as pessoas que ainda estão debilitadas e aflitas com o vírus? Talvez um musical desse, aliás, talvez não, com certeza Deus pode usar um musical desse na sua igreja, para pessoas que ainda estão debilitadas, para as pessoas que ainda estão machucadas, e essas pessoas ouçam essas canções, vejam aquele teatro sendo apresentado, com aquelas imagens, né? Nós estamos fazendo imagens lindas, maravilhosas, a respeito da criação de Deus, imagens de natureza, que nós queremos também disponibilizar para a sua igreja, essas imagens que serão feitas. A gente está fazendo algumas imagens de natureza assim que vão fazer inveja aí a BBC, né? Nós estamos fazendo a National Geographic, vão fazer inveja a esse povo todo. A gente está fazendo algumas imagens que vão ajudar você a transmitir a mensagem do Criador, do Deus que fez todas as coisas. Agora, esse musical, ele a gente tem pensado também na questão da praticidade. Por quê? Teve gente que entrou aí, eu não vi, né? A Camila lá de São Luís, um beijão, Camila, Deus te abençoe. A Júnia, o Ayrton, tem gente entrando aí, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. E a gente tem pensado também a questão da praticidade desses musicais, gente. Por quê? A gente pensou o seguinte também, que uma das coisas que nós pensamos quando nós produzimos esse musical é que, às vezes, as cantatas... Teve mais gente aí. A Andréia, benção. Por exemplo, as cantatas às vezes são difíceis, não é? São muito difíceis. Quem é músico aí e lida com música, principalmente música coral, né, que são as finalidades das cantatas de Páscoa e de Natal que nós apresentamos, algumas são difíceis, são complicadas. Você tem, por exemplo, aquela cantata, eu lembro do Natal dos Anjos, né, que eu falei na live passada. Você tem no Natal dos Anjos, quem já fez Natal dos Anjos, lembra do Natal dos Anjos. Você tem lá aqueles solos do Gerson do Amaral, né? Aqueles solos, aqueles agudos, parece um tenor de ópera, né? E você vê aquelas negócios, você que é regente, você põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, aonde eu vou arrumar alguém para fazer isso? Só se eu chamar o Pavarotti aqui para minha igreja. E existem outras cantatas que os sopranos, né? Você vê os sopranos, são aqueles agudos, altos, as notas agudas, que você pensa assim, fala, Jesus amado, como que os sopranos da minha igreja irão fazer conseguir atingir essas notas? E aí você pensa numa nota talvez, né, mais facinha, uma oitava abaixo, ou então você inventa uma nota, encaixa uma nota ali para que as suas mulheres, ou mesmo algumas notas do baixo, gravíssimas assim, e você pensa assim, meu Deus, essas notas graves, os meus baixos, um ou dois até alcançam, mas como
vai se ouvir a nota do baixo, né? Não tem como. Então, algumas dessas cantatas, elas são, assim, muito complicadas de se realizar. Algumas delas. Outras não. Outras não. Por exemplo, eu lembro do Príncipe da Paz, era uma cantata mais suave, assim. Tinha notas agudas também, tinha. Mas era uma cantata mais alegrezinha, com músicas melodias mais simples, né? E harmonias também. Mas, via de regra, as cantatas são... Às vezes você passa aí meses ensaiando. Algumas cantatas, eu lembro que a gente tinha que começar em junho, julho. Você fica um semestre inteiro ensaiando para você se apresentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, talvez, né? Quem no Natal consegue o shopping para cantar, ou consegue cantar numa praça, enfim, você passa um semestre todo para apresentar pouquíssimas vezes. Era assim um custo-benefício muito alto você ensaiar um semestre inteiro para depois nunca mais aproveitar aquelas canções. Então, quando a gente fala de musicais com outras histórias bíblicas, você está falando de músicas que vocês vai poder aproveitar em qualquer tempo, em qualquer data do ano. Eu quero apresentar em maio. Em maio não é Natal, não é Páscoa. Sim, mas o musical conta a história da criação. Eu posso contar a qualquer tempo. E outra, essa questão da dificuldade também. Nós pensamos nisso e pensamos que a gente deveria fazer musicais com melodias mais simples, musicais com harmonias mais simples, sem partir para uma coisa simplória. Não é ser simplório, mas é ser simples. Um negócio que seja de fácil reprodução, ou que você consiga reproduzir de uma maneira mais fácil. Não é? Nada que seja simplório e que não seja de bom gosto, porque tem que ter bom gosto musical, tem que também ter um bom gosto teatral, tem que ser bem escrito, não são diálogos ao léu como quem, né, dialoga em qualquer... Não, é Bíblia, é o que a Bíblia está contando, é a narração bíblica. Ou seja, você faz algo profundo, mas simples. Você pode fazer algo que seja muito profundo, que tenha profundidade técnica, musicalmente falando e teatralmente falando também. Pode fazer algo com profundidade, mas simples. E a gente pensou nisso quando a gente está falando desse musical. A gente pensou em melodias simples, que tenha uma harmonização que não seja muito difícil fazer, mas que também não seja nada a palavra não é brega, não, mas que não seja nada assim muito simplório demais, mas que seja uma harmonização boa, bonita, gostosa de se ouvir. Isso musicalmente falando, não é? Quando a gente fala também nos instrumentos, nós, por exemplo, nós chamamos pessoas que são músicos profissionais, não é? E músicos que você não encontra, infelizmente, nas igrejas assim, abundantemente, você não encontra, né? Nós chamamos músicos profissionais. Às vezes na sua igreja você tenha um bom músico, mas você talvez na sua igreja não tenha 10 bons músicos ou 5 bons músicos, talvez seja 1 ou 2 ou 3 no máximo, né? São realidades que as nossas igrejas de um modo geral vivem. É lógico que você tem igrejas, eu conheço igrejas, por exemplo, já fui pastor numa igreja
em que quase todos os músicos eram músicos profissionais, eram excelentes músicos. Mas essa não é a realidade de toda a igreja, né? Essa é a verdade. Então, a gente, apesar de ter chamado músicos profissionais para tocar no estúdio, fazer a gravação para a gente, nós pensamos em fazer algo simples. Nós conversamos com esses músicos e falamos, olha, a gente queria que fosse algo bonito, mas que não fosse algo difícil de se fazer. Eu lembro até que o nosso contrabaixista, numa hora lá, ele fez um negócio numa música, no contrabaixo, e aí a gente, o nosso maestro, né, o Asdrubal, ele falou, olha, tá bonito demais, mas para se reproduzir isso na igreja, eu acho que o contrabaixista da igreja vai penar um pouco. Aí ele fez um negócio bonito, mas não tão difícil assim, que não fosse dar muito trabalho. Enfim, é algo bonito, algo com uma técnica apurada, mas que seja simples. Por quê? Porque o nosso desejo com esses musicais não é só que o seu coral cante, mas é que a sua banda toque também. É que todo mundo participe juntos, né? Que você forme aí na sua igreja, de repente, uma mini orquestra, né? Alguma coisa do tipo. Uma banda com os instrumentos básicos de uma banda, né? Bateria, baixo, violão, guitarra e teclado. Coisa simples, mas que seja com profundidade, que seja algo bonito, que seja algo de bom gosto. Essa é a intenção. E a gente está pensando nisso para poder ajudar as igrejas, assim, de uma maneira muito, muito tranquila. Eu estou falando isso. É uma forma da gente ajudar as igrejas, disponibilizando isso. Se Deus quiser, agora no final de abril, a gente vai disponibilizar já. A gente disponibilizar isso para a sua igreja, para que você faça esse musical lá. Depois desse musical, a gente vai fazer outro musical e outro musical. A intenção é a gente pegar as histórias bíblicas e a gente fazer vários e vários musicais das histórias bíblicas. E a sua igreja apresentar isso. Quem sabe, uma vez por semestre, você possa apresentar um musical, né? Fora o da Páscoa e do Natal, você tem um outro musical que você pode apresentar. Isso ser um fator de atração e coisa fácil, que você pode reunir o povo, em pouco tempo vocês ensaiam e em pouco tempo vocês apresentam, sabe? E disponibilizar esse material para que você possa fazer isso. Essa é a intenção. E eu queria muito que você nos ajudasse nisso. Você que está aqui, nos vendo, tem mais gente aqui nos vendo, né? Você que está vendo aí, vou pedir um favor para você. Você, mais uma vez, que você distribua essa live, informe aí o seu pastor, informe aí as pessoas que trabalham com teatro, com música na sua igreja, e você vai estar nos ajudando, a divulgar esse projeto desses musicais bíblicos. A gente tem chamado assim, né? Projeto de musicais bíblicos. Agora, muito em breve, agora a gente não vai demorar muito não, eu tô pedindo lá ao rapaz do estúdio, a gente já tem alguma coisa gravada. Então eu vou disponibilizar depois aqui nas próximas lives alguma coisa gravada. Não tá mixado ainda, não está masterizado, tá sendo trabalhado, mas a gente vai soltar assim para que você ouça um pouco, você tenha um gostinho do que vai ser
esse musical sobre a criação do mundo. A gente vai estar disponibilizando. Algumas dessas músicas, elas estão com a minha voz. E você vai perceber que eu não sou cantor, certo? E não sou eu que vou cantar. Então estava lá como voz guia. Era uma voz guia para os instrumentistas se guiarem lá na hora de ouvir a música e aprender. Então você vai ouvir talvez a minha voz, mas fique calmo, não será a minha voz que vai aparecer, é uma voz guia. Você já vai ter um vocal, um coral que vai gravar depois, um vocal que está ensaiando já, um vocal lindo que está ensaiando para poder apresentar, para cantar essas músicas, tá bom? E então em breve mesmo, se Deus quiser, a gente vai estar já com esse musical, e a gente queria muito que você nos ajudasse nisso. Eu trouxe um violão aqui, eu vou cantar só uma canção, que é uma cançãozinha é o começo do musical, tá? Só uma palhinha aqui para você ter uma ideia. A gente está aproveitando ritmos brasileiros, a gente está fazendo em ritmos nossos, tem alguma coisa... aí você vai encontrar lá bossa nova, você vai encontrar, às vezes, baião, né? Esses ritmos brasileiros, mas a gente também está fazendo com outros ritmos, né? Você vai encontrar também baladas, rock, e você vai encontrar também blues, enfim. A gente está diversificando os ritmos para a gente poder fazer algo bonito. Mas a primeira canção diz mais ou menos assim. No princípio da criação, toda a terra era sem forma e vazia, só havia escuridão para toda a direção. Haja luz, haja fruto na terra, luminares na expansão do céu, multiplicações haverá, e toda a terra glorificará ao Criador da criação, ao Criador da criação, ao Criador da criação. No princípio da criação, toda a terra era sem forma e vazia, só havia escuridão para toda a direção. Haja luz, haja fruto na terra, luminares na expansão do céu, multiplicações haverá, e toda a terra glorificará ao Criador da criação, ao Criador da criação, ao Criador da criação. É isso aí. Essa é a primeira canção. Eu toquei aqui no violãozinho, tá? É um violãozinho que eu tenho aqui, é o violãozinho do meu filho, ó. Tem até um Steve McQueen aqui, né? É o McQueen, né? Do Carros. É um violãozinho pequenininho do meu filho. O meu violão tá emprestado. Aí, é isso aí, gente. O musical começa com a canção, são canções assim alegres, quando tem que ser alegres. Você tem canção que fala, por exemplo, sobre o pecado, né? A entrada do pecado no mundo, que são canções mais introspectivas, mais tristes. A gente quer passar a mensagem de que Deus criou todas as coisas, de que Ele é o Criador do universo, né?
Nós não temos assim a pretensão científica de anular o darwinismo, né? Isso porque já tem pessoas como o professor Adalto Lourenço, como o doutor Marcos Erbelin, que fazem isso assim de uma maneira fantástica, né? Acabando de vez com essa teoria darwinista. E a intenção é nós, mais uma vez, reafirmarmos o Criador de todas as coisas, que é Deus, através desse musical. Nós dizermos também que o homem assim bagunçou a criação quando permitiu que o pecado entrasse no mundo, quando permitiu que a tentação se consumisse, fosse consumada, aliás, no seu coração. E aí, a partir de então, vem o grande plano de resgate do Senhor. O grande plano de resgate, quando Deus, desde lá, promete que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. E aí, então, nós iremos cantar essa história, interpretar, né? Teatralizar, vamos dizer assim, essa história. Nós iremos falar dessa história mais uma vez, mostrando que o Salvador veio, que o Salvador pisou na cabeça da serpente e ele abriu um novo e vivo caminho para que o homem voltasse de novo para Deus, para que o homem retornasse para o paraíso de Deus, que é o céu. Então, essa história eu queria contar muito, muito, muito com a sua ajuda. Com a sua ajuda. Diga para o seu pastor, diga lá para o seu líder de louvor, para o seu ministro de música, para as pessoas que são líderes na sua igreja. Que projeto é esse que nós estamos lançando aqui? Nós vamos disponibilizar todo o material para as igrejas depois, para que as igrejas reproduzam. Essa é a palavra, assim, chave. Nós estamos fazendo um musical que a igreja vai poder reproduzir na igreja. Você não vai só assistir e ver na internet, mas você vai poder reproduzir isso na sua igreja. E isso será um fator de transformação de vidas. É uma estratégia que Deus vai usar na sua igreja para transformar vidas. Nós não podemos fazer isso agora por causa da pandemia? Certamente, ninguém pode. Mas a pandemia está acabando, meu irmão. E a gente precisa se preparar para que quando ela acabe, a gente já esteja de portas abertas. Quem sabe você vai estar de portas abertas já com um musical pronto, esperando essas pessoas machucadas, pessoas que estão angustiadas, desesperançadas, para ouvir essa mensagem de que Deus criou todas as coisas, de que o homem pecou, mas que Deus em Cristo resgatou a sua criação. Tá bom? Venha conosco nessa. Esse é o primeiro musical de muitos, querendo Deus, de muitos musicais e muitas histórias bíblicas sendo musicadas e interpretadas através do teatro. De muitas delas, que a sua igreja vai poder reproduzir e vai poder ganhar vidas para Jesus com tudo isso, tá bom? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, Helenice, tem muita gente aqui, né? Ângelo, tem muita gente bacana. O Rafa, que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Ajude a gente aí a espalhar isso. Fale lá com o seu pastor, fale lá com o líder de louvor da sua igreja. Eu vou estar fazendo assim entre 2 e 3 lives dessa por semana aqui no meu Instagram. Vou colocar no meu Facebook também, tá? E você vai me ajudar aí nesse projeto e nós vamos ajudar as igrejas de Jesus a ganhar mais pessoas para o reino do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.